2, 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 21 até o capítulo 2, verso 3. Meditaremos no atendendo um chamado. O texto diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi concedida a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, no qual nos anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresente em toda a sabedoria, apresente todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadiguei, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Imagine você receber uma carta de um prisioneiro acusado de ser dissimulador de contendas e por isso que ele está preso. Os colossenses se depararam com essa situação. Paulo estava preso em Roma, acusado de ser dissimulador, de ser um homem de contendas. Mas o povo de Colossos sabia que Paulo foi usado por Deus para a conversão de Epáfras, e que o mesmo tinha se dirigido até Roma para se aconselhar com Paulo de como ele deveria cuidar da igreja contra os falsos mestres e os seus ensinos. Os membros da igreja de Colossos haviam recebido de Paulo uma carta enviada por Tíquico e Onésimo, mas os falsos mestres diziam à igreja: por que dar ouvidos a um homem prisioneiro? Será que ele merece crédito? Será que ele merece crédito escrevendo essa carta para vocês? E Paulo, certo disso, vai dar uma pausa nessa carta na descrição sobre a excelência da pessoa de Cristo e da sua obra. E Paulo então vai explicar para a igreja de Colossos o seu chamado em cumprir 3 ministérios. O primeiro ministério que Paulo vai cumprir é o ministério da pregação da palavra. Paulo foi chamado por Deus para exercer o ministério da pregação da palavra de Deus. Apesar de Paulo não ter ido pessoalmente em Colossos,
mas a palavra de Deus foi até Colossos por meio de Epáfras. Epáfras constantemente estava indo até Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos pregando a mensagem da palavra de Deus. E Epáfras, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, ele se converte a Cristo, ele volta para a sua terra, e ele então evangeliza a sua família, evangeliza os seus amigos, e planta uma igreja em Colossos. Mas Paulo, para relembrar essa igreja, ele faz algumas considerações. Ele faz o povo lembrar como eles eram, qual era a condição deste povo no seu passado. E a palavra no verso 21 diz que eles eram outrora estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. E a palavra estranho aqui significa alienado de Deus. Estavam em constante guerra com Deus. E a palavra de Deus diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eles não estavam separados da bênção de Israel, do povo de Israel, só porque eram gentios. Mas eles estavam separados da bênção de Israel porque eles estavam vivendo em pecados. Eles estavam vivendo em suas práticas pecaminosas. E então Paulo diz que eles, então naquela época, precisavam se arrepender. Eles precisavam se converterem a Deus para assegurarem a sua salvação. Mas Paulo também relembra a igreja de Colossos, qual era a condição deles no presente em que a carta foi escrita para eles. E no presente eles foram reconciliados com Deus. E não foi os colossenses que se reconciliaram com Deus, mas foi Deus por meio de Jesus Cristo, vindo ao mundo e morrendo a morte de cruz, é que Deus reconcilia os colossenses para com Deus. E por isso Paulo até dedica uma parte da carta de Coríntios para falar da reconciliação de nós para com Deus. Eles então agora estavam reconciliados com seu filho pela sua morte. E Paulo fala aqui no verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. De quem? Da carne de Paulo? Não, da carne de Jesus Cristo. E os falsos mestres disseminavam uma doutrina em Colossos dizendo que Jesus veio ao mundo não em corpo, Jesus era um espírito e que jamais ele penetrou num corpo, jamais ele se encarnou. E era uma doutrina perigosa porque era contrário à palavra de Deus. Porque se eles negavam a encarnação de Cristo, certamente eles teriam que negar a ressurreição do Senhor Jesus. Porque como vai ressurgir dos mortos alguém que não teve corpo? E Paulo então coloca defendendo a doutrina do Evangelho, dizendo que foi por esse corpo, por essa carne, mediante a sua morte, crucificado naquela cruz, é que eles agora se tornaram santos na presença de Deus. E Paulo também vai trabalhar essa questão de santo, que também havia uma desvirtualização da palavra santo, porque as pessoas pensavam que santo era alguém que vivia ao longo da sua vida sem pecar e que fazia muitos milagres e que depois da sua morte eram canonizados e se tornavam santos após a sua morte. Mas Paulo está se referindo aqui aos santos vivos, aqueles que foram separados do pecado, separados da vida do mundo, separados da cobiça da carne, separados das misérias das trevas, do pecado,
para viverem em santidade de vida para com o Senhor, para viverem a santidade do Evangelho nos seus corações. E por isso ele continua falando, não somente falando deles serem santos, perante eles santos, mas também inculpáveis. E como é que Paulo vai falar dessa palavra inculpável se nós somos ainda pessoas humanas e temos as nossas fragilidades, temos os nossos momentos de fraquezas? Mas Paulo está querendo dizer que aquele que tem Cristo no coração, aquele que já se converteu pelo Evangelho do Senhor Jesus, que já aceitou a sua morte na cruz, que já tem a ressurreição de Cristo como garantia, como penhor da sua vida, então ele agora não tem em Cristo, ele é visto por Deus como pessoa sem culpa, porque Deus não nos olha de outra maneira, Deus nos enxerga na pessoa de Cristo. E quando Deus olha em Cristo, Ele enxerga aqueles que estão em Cristo. E os que estão em Cristo são inculpáveis perante Deus. Porque toda a culpa que nós, muitas vezes, temos pelas nossas fraquezas, nós confessamos diante de Deus. E Deus nos perdoa os nossos pecados. Mas ainda ele diz que além de ser santo e inculpáveis, também são irrepreensíveis. Irmãos, Satanás, o grande acusador dos nossos irmãos, ele tenta nos acusar. As pessoas podem tentar nos difamar, mas elas não conseguem, e nem Satanás consegue, nos separar da comunhão que temos com o nosso Deus. As pessoas podem pensar mal de você, as pessoas podem julgar você, as pessoas podem ver as coisas em você e colocar algum defeito em você, mas o que interessa é como Deus nos vê, e não como os homens nos enxergam. Como Deus nos vê. Não interessa o que eles pensam de nós, mas o que interessa, o que é que Deus pensa de nós. E nós não fazemos as coisas para ficar bem visto pelas pessoas, mas nós fazemos as coisas para ficar o coração de Deus feliz e contente com as nossas atitudes. É claro que nós fazendo isso, nós não deixamos rastros para as pessoas nos repreender. Mas é isso que interessa aos nossos corações. Por isso ele está dizendo que ele reconciliou nesse corpo, o corpo de Cristo, para vivermos então santos, para vivermos inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus. Mas também ele vai falar ainda que qual era a situação deste povo em relação ao seu futuro. Ao passado eles eram estranhos, ao presente agora eles já são reconciliados, e ao futuro eles têm a esperança do Evangelho. No verso 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. E essa expressão esperança do Evangelho significa a volta de Jesus, significa que nós estamos aguardando a volta de Jesus. Ele já falou lá no verso 5 do capítulo 1, dizendo que nós a nós está reservada a esperança preservada a nós lá nos céus. E lá no verso 27 ele vai falar que a nossa esperança está lá na glória.
E Tito 2,13 está falando que a nossa esperança é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Um dia os colossenses não tinham esperança, porque eles não tinham Deus no coração. Mas naqueles dias em que essa carta foi escrita, eles foram reconciliados com Deus, e agora eles têm a certeza do futuro, eles têm a certeza do céu. E Paulo tem tanta convicção também dessa certeza e passa essa convicção aos colossenses, quando ele diz em Romanos 8,30: aquele a quem chamou, a esses também justificou, e a esses que justificou, a esses também o glorificou. Então Paulo está dizendo para nós que nós não seremos glorificados, mas nós já somos glorificados com Cristo. Nós só estamos aguardando a revelação dessa glorificação naquele grande dia, que é a volta do Senhor Jesus. Mas Paulo passa essa convicção aos cristãos de Colossos, de que eles já foram glorificados com Cristo, desde quando eles aceitaram Cristo nos vossos corações. Mas também, quando ele diz que esse Evangelho foi pregado para que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e essa palavra, quando ele diz não deixando de afastar da esperança, ele faz também um contraste com a cidade de Colossos. A cidade de Colossos parece-me que era igual ao Chile, né? Naquela época, Colossos era uma cidade muito perseguida por tremores de terra. E essa palavra, deixando-se afastar, é como se algo tivesse no meio de um terremoto, mas essa coisa é tão firme, tão alicerçado, que o terremoto não é capaz de fazer rachadura, não é capaz de produzir estragos, não é capaz de destruir. E por isso ele está falando também aos cristãos de Colossos, dizendo: olha, vocês que já têm a palavra de Deus, vocês que já vivem no poder do Evangelho, vocês não podem ter medo dos terremotos, daqueles que procuram tirar vocês da presença de Deus, do caminho de Deus, porque vocês estão alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, o fundamento da vossa fé. Vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar aflitos, porque vocês foram plantados, edificados na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, o texto traz essa maravilha da pregação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, que por via indireta, através de Epáfras, que ouviu de Paulo a pregação da palavra do Senhor, trouxe esperança aos corações do povo colossenses. Eu quero dizer em rápidas palavras, queridos irmãos, que também hoje há muitas pessoas na cidade de Fênix sem esperança, vivendo em inimizade com Deus, vivendo estranho à presença de Deus. Mas vocês e nós, como povo de Deus, temos o ministério da palavra para pregar a esses corações, para que da mesma forma que os colossenses alcançaram as insondáveis riquezas do Senhor Jesus, o povo de Fênix, que ainda não foi alcançado por Jesus, possam, através dessa maravilhosa palavra de Deus, serem alcançados pelo poder desse Evangelho. E para que também possamos levar o conhecimento da palavra
para que as pessoas possam entender e diferenciar o que é o Evangelho e o que é os falsos mestres usando a Bíblia para falar um outro Evangelho, tirando Cristo do centro desse Evangelho. Mas segundo o ministério de Paulo, ele foi chamado para o ministério de sofrimento pelos gentios. Os inimigos de Paulo faziam questão de lembrar a todo o povo de Colossos que Paulo era um prisioneiro de Roma. Mas Paulo fazia questão de proclamar a todo mundo que ele era prisioneiro de Cristo. E por isso ele vivia essa alegria de sofrer por causa de Cristo, sofrer como cristão. A melhor coisa que tem é nós sofrermos por causa de Cristo. E ele regozijava no sofrimento, porque ele sofria por causa de Cristo. Ele era considerado digno de sofrer por causa deste nome. Irmãos, um cristão não pode sofrer como um ladrão. Um cristão não pode sofrer como um mentiroso. Mas um cristão deve ter honra de sofrer como cristão, porque ele está sofrendo pelo nome de Jesus. Ele está honrando um nome que está acima de todo nome. E por isso nós podemos ter certeza de uma coisa: que há muitas bênçãos reservadas para aqueles que sofrem por amor a Cristo. Se temos que sofrer, então devemos que sofrer por amor a Jesus, porque Ele tem recompensas para com as nossas vidas. Mas também, além de sofrer por Cristo, Ele também dizia que sofria pelos gentios, porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. E quando ele foi para ser julgado em Jerusalém, ele conta a sua experiência de como ele foi chamado por Deus. E nessa experiência que Paulo conta do seu chamado, ele diz: e eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios. Pronto. As autoridades, foi o que bastou para as autoridades sentenciarem Paulo à morte. Então, os colossenses, como eram gentios, ficaram muito gratos a Deus por Paulo expressar essa gratidão, expressar esse sofrimento por amor à igreja de Colossos, por amor ao Evangelho que alcançou o coração dos colossenses. Mas o último sofrimento de Paulo foi pelo corpo de Cristo, a igreja. Lembra, irmãos? Paulo foi perseguidor da igreja. E agora Paulo se torna perseguido por causa da igreja. E o seu sofrimento não é sacrificial, porque sacrifício pelos nossos pecados somente um fez, e esse sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Só Ele pôde morrer pelos nossos pecados. Mas Paulo aqui está dizendo que está completando o sofrimento de Cristo. Cristo já sofreu o que tinha de sofrer, já pagou o que tinha de pagar, e Cristo agora está nos céus. Mas a igreja de Cristo que está na terra, ela passa ainda por momento de sofrimento quando ela deseja ser fiel. A igreja do Senhor Jesus, quando ela busca ser fiel ao Senhor, ela continua sofrendo.
E Paulo não recua a sua responsabilidade. Lá no verso 25 a 27, ele vai falar então que ele continua pregando e ele prega até a hora da sua morte. Ele não recua a sua responsabilidade em pregar. Seria cômodo para Paulo deixar de pregar a palavra de Deus, porque se ele deixasse de pregar a palavra, deixariam de persegui-lo. Se ele deixasse de pregar a palavra, ele não morreria por causa do Evangelho. Mas Paulo lutou até o fim. Paulo não desistiu. Paulo foi até as últimas consequências. E ele fala do mistério no verso 26. Os inimigos falavam muito do mistério da religião. Paulo, que outrora fala que outrora o mistério era oculto. Lá no Velho Testamento falava-se que Jesus vinha para o mundo, que reinaria neste mundo, mas que também sofreria. E os profetas não foram capazes de falar sobre essa contradição de reinar e sofrer, porque estava oculto aos vossos olhos. Mas depois que Cristo veio, depois que Cristo fez o plano de salvação e morreu e ressuscitou, tudo ficou muito claro, tudo veio às claras, tudo foi revelado sobre o que ele veio fazer no mundo. E agora os colossenses poderiam saber que eles, como gentios, como pessoas que não, para ser alcançado pela misericórdia de Deus, um gentil tinha que se fazer judeu para poder alcançar as bênçãos de Deus. Mas agora, tanto judeu como gentil não precisa mais de um cerimonial, não precisa mais de regras, de condutas, precisam de abraçar a salvação em Cristo Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, porque a salvação que Cristo pagou lá na cruz do Calvário serve tanto para judeu como para gentil. Todos quantos aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas podem ter esperança. E agora esses colossenses que não tinham esperança, agora eles tinham esperança, porque Cristo estava vivendo neles, porque o Evangelho alcançou os seus ouvidos e os seus corações. Por isso, nós que temos o ministério da palavra, também temos o ministério do sofrimento pelos pecadores que estão vivendo neste mundo, que estão vivendo aqui nessa cidade. Temos que sofrer vendo eles nessa miséria, e temos que ter compaixão deles, temos que anunciar as boas novas, o Evangelho do Senhor, e lutar e sofrer por eles, entregando nossas vidas para ver eles também tendo Cristo nos seus corações, para que eles também sejam alcançados pela boa nova de salvação. Mas o terceiro ministério de Paulo foi a luta pelos santos, do verso 28 até o verso 3 do capítulo 2. Paulo não foi somente um pregador, e não apenas sofreu como prisioneiro pelos gentios. Paulo foi um homem guerreiro de oração. Para quê? Para que os santos se fortificassem na sua fé em Cristo Jesus. Não basta apenas pregar a palavra, não basta apenas sofrer ao ver as pessoas na miséria do pecado. É preciso dobrarmos os joelhos e clamarmos por aqueles que já abraçaram a fé, para que não desanimem da fé, para que vivam com alegria e com entusiasmo o Evangelho do Senhor Jesus, que vivam no poder desse Evangelho, que não desanimem da luta,
que sejam incansáveis nas suas batalhas do dia a dia, por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo não anunciou uma palavra provinda dele mesmo, lá no verso 28. Paulo não anunciou uma palavra que viesse dele mesmo, mas de Deus. Paulo não ensinou a todo homem na sabedoria humana, mas anunciou na sabedoria de Deus. Paulo não apresentou todo homem perfeito para outras coisas, mas perfeito em Cristo. Enquanto os falsos mestres se gabavam de grandes feitos espirituais, exaltando a si mesmos, Paulo exaltava Cristo Jesus. Enquanto os falsos pregavam um conjunto de ensinamentos, Paulo pregava uma pessoa, Jesus Cristo. Simples, não é um conjunto de regras, mas é alguém que veio e morreu por nós na cruz. Fácil de entender e fácil de aceitar. Mas as religiões que tiram Jesus do centro começam a inventar um monte de regras, um monte de coisa, do pode, não pode, faz isso, não faz aquilo, come isso, não come, bebe isso, não bebe, corta cabelo, não corta, um monte de coisa. Mas a palavra de Deus fala de Cristo, o único que veio para morrer no nosso lugar, nos dá salvação. E quando nós temos Cristo, nós não somos inculpáveis. Quando nós temos Cristo, nós não temos então que ser repreendido por ninguém, porque nós temos o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e nos trazer a alegria da salvação. Enquanto os gnósticos apresentavam filosofias e tradições humanas e vazias, Paulo anunciava a salvação em Cristo. E qual era o objetivo de tudo isso de Paulo? Para que todo homem fosse perfeitamente habilitado em Cristo Jesus. Está lá no finalzinho do verso 28. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem em condição de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por isso o grande perigo é da pregação de um evangelho que está contrário ao que a Bíblia está falando. Porque as pessoas pensam que aquilo é verdadeiro. E as pessoas às vezes estão indo para doutrinas que desdiz completamente o que a palavra de Deus, o que o Evangelho quer nos ensinar. E Paulo então se levanta para defender este povo que abraçou o Evangelho do Senhor Jesus e que agora eles, pela palavra de Deus, conforme no verso 28, estão perfeitos em Cristo. E essa palavra perfeito significa maduros de fé, com maturidade de fé, com maturidade de compreensão da palavra de Deus. E por isso então ele vai dizer lá no verso 2 do capítulo 2, que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor. E confortado é encorajado, não desanimado, não dando ouvidos a ensinamentos que não diz respeito ao Evangelho do Senhor Jesus, para que eles sejam bons bereanos, que voltem para casa, abram a Bíblia e examinem se é de fato aquilo que o pregador falou, se aquilo está coerente com a palavra de Deus. Então, para que eles sejam encorajados, confortados, fortalecidos, e que eles sejam maduros, amando uns aos outros, procurando confortar e não dissimular os outros, dissimular contra as pessoas. E também ele fala de enriquecimento. O cristão maduro não se queixa do que não tem,
O cristão maduro antes usa os recursos inesgotáveis daquele que nos deu ao nosso dispor, que é Jesus. O Weisberg está falando isso, um biblista está falando isso, que a riqueza é o recurso inesgotável que Deus tem na pessoa de Jesus Cristo para nos dar ao nosso dispor. E por fim, a forte convicção do entendimento, ali no verso 28, que fala da capacidade de nós assimilarmos a verdade pelo Espírito Santo de Deus, que é o ensinador de nossas vidas, de toda a verdade escrita na palavra de Deus. Para quê? Ele conclui o verso 2: para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o homem pecador. Concluindo essa mensagem, queridos irmãos, diríamos que depois de Paulo pregar, depois de Paulo sofrer pelos pecadores, depois que eles se converteram, Paulo tramou uma grande batalha em oração pela vida daquelas pessoas que já tinham o Evangelho no coração, que já tinham Cristo dentro dos seus corações. Não basta pregar, não basta sofrer, é preciso dobrar os joelhos, como fizemos aqui hoje, clamando por todos os santos, todos aqueles que já têm Jesus no coração, para que avivem a obra do Senhor nas suas vidas. E uma das grandes lutas nossa é essa: Jesus não economizou o tempo, sempre orou. Antes da sua partida para o céu, ele ainda orou em nosso favor, dizendo: não os peço que tires do mundo, mas que ele livre os do mal. Não os peço que tire do mundo, mas livre do mal. Portanto, sejamos firmes nessa empreitada. Deus nos chamou para ficarmos confortáveis, mas Deus nos chamou em Cristo para trazermos os pecadores aos pés da cruz. E com isso implica pregar a palavra, sofrer, agonizar até eles se renderem aos pés de Jesus, mas também dobrar os joelhos para que aqueles que já têm Jesus não desanimem da sua caminhada de fé, sigam em frente, não desanimem, mas fiquem firmes, crendo que Jesus é a esperança da nossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, encerrando nosso culto nessa noite. Fiquemos em pé. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o ministério que foi confiado a Paulo também é confiado a nós, de pregarmos a palavra, de sofrer por amor ao Evangelho, trazendo pecadores aos pés do Senhor, mas também de dobrarmos os joelhos por aqueles que já aceitaram, para que na sua caminhada não desanimem, mas vençam todos os obstáculos para a glória do Senhor Jesus. Ó Jesus querido, nessa hora em que esta palavra foi proferida, a você que está aí, talvez assistindo pela internet esse sermão, que talvez tenha desesperado na vida, tenha desistido de viver, que talvez está vivendo sem esperança, vivendo como se o mundo apenas fosse aqui neste presente século.
mas a palavra de Deus tem algo para você. A palavra do Senhor quer também trazer você aos pés da cruz. Por isso creia, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Louvamos a Deus pela tua palavra, Senhor, e queremos dobrar os joelhos para trazer ânimo àqueles que já abraçaram a causa de Jesus, já vivem no santo evangelho do Senhor, mas que estão por motivos outros desanimados na caminhada, estão enfrentando obstáculos que estão fazendo-os cansar nessa caminhada. Ó Jesus, faz-nos perseverante na oração, para que dobremos os nossos joelhos, para que possamos ver os teus filhos mantidos em pé, firmes na batalha, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Pai, porção dobrada do teu Santo Espírito, para que falemos, gememos, trazendo pessoas aos pés da cruz, mas exercitemos a oração por aqueles que já têm Jesus, para que sejam firmes, não esmorecendo na caminhada de fé cristã. Nós agradecemos por este culto, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de louvarmos e bendizermos o teu nome e ouvir o recado da tua palavra aos nossos corações. Despede-nos para os nossos lares, para mais uma semana de trabalho, mas fica conosco, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas vidas dessa semana, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando porção dobrada do teu Santo Espírito e a palavra de Deus como o bálsamo de Gileade aos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor. E agora, Senhor, mais uma vez lembramos que o mundo tem a sua previsão. E na previsão dos homens está marcando chuva para amanhã. Mas nós não sabemos, porque a previsão dos homens muitas vezes fura. Mas nós queremos, Senhor, agora te pedir, como filhos de Deus, do Deus amado em que nós cremos, Senhor, vem com a tua misericórdia derramar água sobre a terra, essa terra sedenta que faz muitos dias que não chove. Derrama, Senhor, da chuva serôdia, para que nós tenhamos alimento para comer. Senhor, que a tua graça seja estendida sobre os céus e faça descer chuva nessa terra. Nós somos homens semelhantes a Elias, mas queremos também ter a mesma fé de Elias, orar e pedir e saber que Deus está atento a nos ouvir e a nos responder. Por isso clamamos pela misericórdia da chuva em nossa pátria, em nossa cidade, em nossos locais. Louvamos a Deus pelo Senhor já ter ouvido esse pedido nosso nessa hora. Pai, também pedimos por todas as pessoas que estão sofrendo. Agradecemos pela filha também da nossa querida irmã que já está bem melhor. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus porque estivemos orando e o Senhor ouviu as orações do teu povo. Agradecemos, Senhor, por tudo e por este momento de estarmos na casa do Senhor em oração. Pai, agora nós agradecemos e colocamos o teu povo na tua presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a vida da igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. A todos uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém.